a opção vale zero. Ou seja, não contribui nada para o valor esperado. Como é que eu retiro essa função máximo? Eu vou encontrar um NU mínimo, que para baixo dele a opção não vai acrescentar nada. Vai ser sempre zero. Então, na minha somatória, eu não calculo mais de 0 a n. Eu calculo ela de NU estrela até n. E aí eu sumo com a função máxima. Para fazer isso é muito simples. Basta eu perguntar, em que momento a ação é igual ao strike price? Que NU isso acontece? É o NU estrela, eu chamei aqui. Rearranjando essa fórmula, eu posso então isolar meu NU estrela aplicando o logaritmo. Só que o logaritmo dessa expressão não tem obrigação de dar um número inteiro. O meu mercado é discretizado e o logaritmo pode dar um número quebrado. Não existe um NU quebrado. Então a gente aplica a função int, que é a função maior inteiro. Ela retorna o maior número inteiro acima do valor que você está dando. Então, se a minha resposta der 4,75, ela vai me retornar 5. Se o meu cálculo der 10,21, ele vai retornar 11. Esse é meu número de corte. Para baixo de NU estrela, a opção não tem contribuição alguma para o cálculo do valor esperado. E com isso eu posso reescrever as minhas fórmulas, retirando a função máxima. E isso é muito importante. Por quê? Porque agora eu tenho uma expressão que eu não tenho cálculos redundantes, tá? Ela é mais fácil de calcular. E agora eu tenho uma expressão que eu posso fazer algumas análises. Por exemplo, nós vimos no curso anterior que, independente do modelo que eu vou utilizar para precificar uma opção, a paridade put-call tem que valer, ela tem que ser universal. Vamos verificar se ela vale aqui. Mas para isso eu vou abrir a fórmula do preço da call e da put. Eu vou abrir naquela diferença, na última diferença aqui. Nesse último parênteses, eu tenho um sinal de menos, tá? Então eu vou multiplicar os dois lados pela expressão. Eu vou abrir ela. Repare então que eu separei agora em duas componentes a minha call e a minha put. A componente da call, a primeira componente, está relacionada ao preço do ativo e a segunda está relacionada com o strike price. E é o contrário na put. Primeira componente com o strike price e a segunda com o preço do ativo. Tá? O movimento que eu vou fazer agora na call é dividir a minha primeira somatória por este valor aqui. E elevado a menos Rn. Repare que eu posso colocar um pedaço desse E elevado a Rn. Uma parte eu posso pôr na potência de NU. E uma segunda parte eu ponho na potência de N menos N1. Por quê? Porque a soma dessas duas potências me dá N, o valor que eu já tenho. Eu posso fazer isso para put também. A mesma coisa. Eu então divido, tá, a minha expressão por E elevado a Rn e simplesmente redistribuo esse E elevado a R. Agora então eu posso fazer a diferença desses dois valores. Porque no fundo é isso que é a paridade put-call. É a diferença entre o valor das opções. E efetuando essa diferença, eu vou encontrar a seguinte expressão. Repare, vamos começar pelo primeiro membro. No primeiro membro, eu tenho o strike price. O meu strike price na call, ele vai de NU estrela mais 1 até N. O meu strike price na put, ele vai de NU0 a NU estrela. Ambos são iguais em todo o resto. Então, o resultado final que fico é simplesmente essa primeira parte aqui. A somatória de NU indo em 0 até N. Olha que legal. O NU estrela desapareceu. Vamos olhar a componente relacionada ao strike price. Tá?
a mesma coisa. Para call, eu tenho ela começando em NU estrela mais 1 até N. Para put, eu tenho ela começando em NU igual a 0 até N estrela. Então, a minha fórmula vai de NU igual a 0 até N. Olha, se não tivéssemos feito aquela transformação da função máximo, a gente não chegaria nessa conclusão. Vamos melhorar ainda mais essa brincadeira aqui. Vamos lembrar que esta é a fórmula do binômio de Newton. E tem uma propriedade muito interessante nessa fórmula. Se A mais B for igual a 1, eu tenho a seguinte identidade. Tá? O que significa isso? Eu preciso olhar as minhas probabilidades, ou os valores que estão sendo elevados a essas potências na minha combinação linear. Se eles somarem 1, então eu simplifico muito as minhas contas. Vamos ver se isso é verdade. Temos aqui o nosso cálculo novamente. Repare que os valores que cumprem o valor de A são esses que estão elevados a n menos NU. E os valores que cumprem o valor de B são esses que estão elevados a NU. No segundo caso, já está dado de graça. 1 menos P mais P é igual a 1. Então, eu sei que toda esta somatória aqui, ela vale 1, pela identidade do binômio de Newton.